Bom, iniciada a gravação, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Alex, sou professor da turma EHL do curso de Desenvolvimento de Sistema. Estamos na disciplina de Desenvolvimento de Sistemas do segundo módulo. Aqui hoje estamos também com o professor Gilson, que é da turma EHM. Você poderia se apresentar um pouquinho, Gilson? Claro. Olá, pessoal, bom dia a todos. Estou fazendo um encontro um pouquinho diferente aqui, né? Juntando as duas turmas. Vamos ver aí o que vai dar junto com o professor Alex aí. Tá? Sejam todos bem-vindos. E só lembrando que depois eu pelo menos costumo colocar no YouTube depois, tá, Alex? Aí qualquer coisa eu compartilho o link com você também. Não sei se você tem uma playlist lá. A gente disponibiliza lá em outros canais também, para o pessoal assistir após a gravação. Beleza, você vai usar a mesma gravação daqui do Teams ou você está fazendo mais uma? Não, eu costumo usar a mesma do Teams mesmo. Tá, Beleza, então daí a gente troca a figurinha. tá, já. Ok, e também temos a participação da Meire. Muito obrigado por estar aqui também junto com a gente. Bom, e a gente até entende, né? Sexta-feira, de manhãzinha, é meio difícil de comparecer, né? Então, normal. Beleza, pessoal? Bom, então só para a gente começar a contextualizar aqui um pouquinho sobre o que a gente viu na última agenda. A gente estava trabalhando já com persistência, a gente já fez conexão com MySQL, e daí a gente estava utilizando uma outra biblioteca aqui de PDO, tá? Então, daí a gente estava vendo que a gente tem que fazer a instalação aqui dessas extensões. E aproveitando, eu tive um pequeno problema recentemente. Não é um problema, foi um desafio e eu não consegui cumprir, né? Que foi fazer a conexão do PHP com o SQL Server. É um negócio relativamente difícil. Difícil porque o desafio que foi passado para mim é grande, que era para fazer uma conexão com uma versão bem antiga do SQL Server, a versão de 2005. Minha recomendação pessoal é de se a gente vai utilizar um banco de dados de uma versão muito antiga, utilize então também o PHP de uma versão compatível. Aqui nós estamos utilizando o PHP 8 e em 2005 já tinha o PHP, era a versão 5 que tinha. Então, eu recomendo, se você precisa fazer uma conexão com o PHP, aliás, com uma versão muito antiga de outro banco de dados que geralmente nem aparece aqui na lista das extensões, aí você precisa, né, fazer a conexão com aquela ferramenta, né? A ferramenta também que seja compatível. Então, no caso aqui, olha só a dor de cabeça que eu inventei para mim mesmo. Tive que vir aqui no PHP e colocar uma extensão exatamente para o SQL Server, né? Só que a extensão que eu peguei, ele é para uma versão mais moderna, né? Inclusive aqui esse 81 é a versão do PHP que ele faz o uso, né, da conexão do PHP para o SQL. Então, além de colocar ali o driver do PDO para SQL Server, eu coloquei o driver nativo de PHP para SQL Server. Bom, para versões mais novas do SQL Server, isso daqui roda sem nenhum problema. Mas para versões mais antigas do SQL Server, aí começa a ter um pouco de conflito, né? Então, tome bastante cuidado para vocês não aceitarem um desafio desse tipo, tá? Então, minha recomendação, mais uma vez, se vocês precisam, né, utilizar alguma conexão, né, que ela não aparece aqui na lista de extensões, e obviamente, né, também teve que ir lá e configurar o php.ini para daí poder utilizar as extensões, tá? Então aqui eu tenho a extensão, né, do SQL Server e o PDO, né, com o SQL Server. O que a gente tem usado é o MySQL, tá? E a gente também já tem o PDO do MySQL aqui diretamente, tá? Esse aqui é o PDO do MySQL e o MySQL está aqui. E ele tem uma pequena diferença, ele até fala aqui no nosso material sobre como que a gente coloca na versão atual. Bom, aqui ele não está utilizando a versão atual, né? Na versão atual, a gente vai suprimir, né, a declaração aqui do PHP e o ponto DLL, tá? Então, esse PHP underline e o ponto DLL não aparece lá na declaração da extensão. Então, só fica o nome,
da biblioteca, no caso o PDO underline MySQL, tá? Então a gente tem aqui o PDO underline MySQL e o arquivo real, ele é o PHP underline PDO underline MySQL ponto DLL, tá? Então, tá aqui, né, o nosso driver, tá? No nosso caso, uma MySQL, e daí a gente também tem o PDO do MySQL, ok? Então, só para a gente ver como que está a nossa conexão. E daí, aproveitando, deixa eu ver, tem que abrir aqui a conexão. Outra coisa que é muito importante, a gente ir lá e consultar. Eu até tinha feito um script, né, para fazer esse teste. Esse teste ele executa um bloco muito simples. Não é nem um bloco, é um comando, tá? Chamado php-info. E daí a gente consegue visualizar o que foi carregado. Então, aqui ele até mostra quais são as bibliotecas que foram carregadas aqui do nosso script, né, do PHP 8. Tá? Então, aqui eu tenho alguns arquivos de configuração e eu tenho aqui algumas bibliotecas, né, até mesmo arquivos que a gente tem suporte. Então, a gente consegue utilizar alguns protocolos, né, para poder trabalhar com conexão com outros servidores, tá? E daí a gente tem alguns módulos que foram carregados aqui, né? Módulo de SSL, módulo de proxy, tá? E daí toda a configuração do próprio Apache, tá? E daí as bibliotecas que elas vêm aqui em sequência, tá? Então, no nosso caso, que a gente vai trabalhar hoje, a gente tem o PDO, e do PDO a gente tem o PDO já devidamente configurado para o MySQL, ODBC, o SQLite e eu que coloquei aqui o SQL Server, tá? Então, a gente também configura, né, e verifica se essa configuração ela foi carregada, beleza? Bom, e a partir daí a gente já avançou, né, na disciplina e a gente viu como que a gente faz a conexão com o PDO. A agenda da atividade 7, né, a agenda 7, ela era para a gente trabalhar apenas ali um simulado, né, que era um questionário, né, sobre as definições que a gente tem aqui de PDO, tá bom? Beleza? E daí hoje a gente entra na nossa agenda 8, a nossa última agenda de PHP, tá bom? Então aqui a gente aborda diversos assuntos, né, que envolvem aqui o nosso PHP. Então a gente trata sobre importação de arquivos. Entretanto, tem muitos alunos que já trabalharam um pouquinho aqui enviando atividade com os comandos de importação. Também a gente fala sobre as variáveis de seção variável de cookie e também um pouco de hospedagem de site, certo? Bom, então o interessante aqui do nosso PHP é que a gente consiga, né, então trabalhar scripts diferentes. Principalmente nessa parte aqui que a gente aborda tanto nas últimas agendas, agenda 6 e agenda 7 para ser mais específico, que a gente acaba utilizando uma mesma conexão. Então a gente acaba repetindo muito esse comando, né, de ele criar a conexão para daí a gente poder executar um comando SQL, né? Então seria mais interessante de a gente centralizar, colocar em um único arquivo qual é o nome do usuário, a senha, qual é o arquivo de banco de dados e às vezes até mesmo os scripts SQL, tudo em um arquivo só. E quando a gente precisar do banco de dados, a gente vai lá e consome aquele arquivo. Então nessa parte de consumir o arquivo, a gente tem os comandinhos include e require. E daí a gente tem uma variação dos dois, que é a palavrinha once, né? Então esse once, ele significa única vez, né? Então ele evita que a importação do arquivo ou a requisição do arquivo, ela já tenha sido declarada em algum outro arquivo. Então a gente pode ter dois arquivos, né? Melhor dizendo, até três arquivos. Daí a gente chama ali do arquivo A, chamando para o arquivo B, e talvez no arquivo B a gente tenha a declaração para o arquivo C, e também o arquivo A para o arquivo C. Então, quando a gente coloca o comandinho
include ou require once, então não importa qual que ele carregou primeiro, se o A ele carregou o C ou se o B ele carregou o C. Na hora de fazer o carregamento do C, se ele já foi aberto, né, dentro daquela execução uma vez, ele não precisa ser executado outra vez, tá? Ainda tem mais uma outra definição aqui, né, mostrando qual que é a diferença da requisição e da inclusão, que daí quando a gente não encontra o arquivo, né, às vezes que a gente coloca ali o nome do arquivo e acaba renomeando, colocando ele em outra pasta, ele pode causar, então, um aviso, ele não interrompe a execução do script, tá? Já o require, né, ele acaba causando um erro, no caso um erro fatal, e ele interrompe, né, a execução do nosso script, tá? Mais uma outra coisa é que quando a gente trabalha com o comando require, né, ele acaba não aproveitando, né, os mesmos argumentos que a gente recebe do nosso parâmetro, né, que seria os parâmetros, no caso, na verdade, são os parâmetros da nossa URL, né, que a gente tem ali parâmetros da nossa query, né, que é, quando a gente fala query, é o nome que a gente dá aqui para o nosso link. Então, a gente coloca ali algumas variáveis e daí essas variáveis, né, a gente recebe, no caso do PHP, com a variável superglobal get, né? Então, esse get, quando a gente utiliza o require, a gente não consegue ler as variáveis que a gente está recebendo ali pelo get, tá? Então, por isso que às vezes é recomendado a gente utilizar o include, ok? Bom, aqui para começar a entender um pouquinho melhor, tem um outro projetinho, né? Que daí vai estar trabalhando com uma lista de amigos, alguma coisa que a gente já tinha visto nas outras agendas, só que aqui só tem ali a parte do usuário e senha, né? A gente já tinha visto nas últimas agendas trabalhar com o aluno ou então lista de contato, tá? Então, aqui tem o formulário. Dessa vez eu não vou criar o script aqui com vocês, tá? Beleza? Porque como a gente tem vários assuntos e um dos assuntos é a gente colocar o site, eu vou fazer um pouquinho diferente aqui com vocês, tá? Bom, então aqui ele tem o script, né, para verificar se a gente tá fazendo, né, ali a nossa conexão, né, com o login. Então aqui a gente vai ter o campinho do usuário e senha. Então a gente vai lá e faz uma consulta, né, de usuários que tenham aquele nome que foi informado, e daí a gente faz uma comparação com a senha também. E daí a gente poderia, inclusive, colocar aqui no próprio comando SQL, né, colocar ali o nome do usuário e da senha, né, tudo junto para fazer uma única consulta. Aqui a gente está explorando mais o próprio comando do PHP para a gente fazer uma comparação, uma parte em SQL e outra parte em PHP. Não é tão recomendado esse tipo de prática, né? Depende muito do cenário. Geralmente, a consulta a gente consegue, se a gente tem a opção de colocar essa responsabilidade do lado do servidor, é a mais recomendada, certo? E daí não trabalhar exatamente dessa forma. Aqui é mais para explorar, né? Deixar então o nosso código PHP um pouco mais elegante, né? Um pouco mais volumoso. Deixa eu só ver aqui. Gilson, se você quiser falar alguma coisa, tá? É que eu não consigo vir aqui para a tela, então não sei se você está levantando a mão, o chat. É, se quiser, por favor, me interrompa, tá bom? Tá ok, tá tranquilo. Beleza. Aproveitando, eu não vejo outra justificativa de colocar a senha aqui nessa comparação, tirando aqui do nosso SQL e aparecendo aqui na senha. Você encontra alguma justificativa fora essa de querer mostrar mais código? Não, não. Eu acho que a única coisa aí que também é interessante citar, que aí ele está fazendo concatenação, né, do dado que está vindo lá do formulário para dentro da string, certo? É, é legal também a gente trabalhar com SQLs preparados e setar essa variável também usando um statement aí, né, para evitar SQL injection e tal, né? Isso daí é uma forma, assim, digamos que funciona, né, mas não seria a mais recomendada
para esse tipo de ação, principalmente aí de usuário e senha aí, né? Trabalhar com preparações de comandos SQL para o banco acabam sendo um pouco mais seguros aí para esse cenário, tá? Muito obrigado pela contribuição. Eu tinha esquecido completamente disso daqui, porque na agenda anterior a gente até vê um pouco lá sobre a definição do, do nosso comando. Eu acho que fica um pouquinho mais para baixo, que ele faz então o prepare the statement, né? Essa parte aqui, né? Que ele até cria então um script e depois ele faz a vinculação ali do parâmetro que é informado. E realmente, por questão de segurança, a gente tem, né, essa opção. Exato. Beleza, muito obrigado. Bom, né? Então a gente até tem um script aqui que ele tem como a gente melhorar, né? Então seria interessante de vocês fazerem essas melhoras, tá? E daí vai até as duas mensagens que são tratadas aqui no comandinho if, né? Login válido, né? Ou então a mensagem do seja bem-vindo. Mas geralmente a gente não tem somente isso daqui da parte do login. Quando a gente tem a mensagem que ele conseguiu, né, colocar o mesmo nome de usuário e a mesma senha para conseguir acessar o sistema, então a gente já vai para o aplicativo, né, melhor dizendo, a tela inicial, que é essa tela principal.php. Então, para isso, a gente utiliza um outro comandinho, que é o comandinho para ele fazer a... Ah, esqueci o nome. Gilson, você me ajuda? Redirecionamento. Isso. Que é o comandinho header, né? O header ele vai alterar o cabeçalho da requisição para daí a gente acessar mais um outro arquivo, no caso o arquivo PHP. Então a gente tem o comandinho header e a variável que altera qual é o script PHP que está utilizando é o location, tá? Então vou fazer aqui um pedacinho de script para vocês. Aqui agenda 8. Tá? Nesse exemplo, então, vou colocar nosso comandinho, ok? Eu vou só receber ali uma variável, tá? Eu vou chamar de ok e ela vai vir ali da nossa requisição do get, certo? Bom, a ideia não era de receber ela, era só verificar se a gente tem a variável ok, tá? Então a gente pode fazer assim, if e set a variável get posição, ok. Se a gente tiver, então a gente faz um redirecionamento, que é o comandinho header location. E aqui a gente vai colocar só no exemplo o index.php, tá? Beleza? E aqui então vou colocar mais um outro script, que é o nosso index.php. E aqui uma mensagenzinha. Não, fazer um pouquinho diferente, colocar o nosso empty abbreviation. E aqui a mensagem do PHP. No lugar de Olá Mundo é o seja bem-vindo. Pessoal, outra dica. Quando a gente está utilizando aqui script PHP e a gente não tem mais nenhum outro comando, o último comando a gente pode tirar ali o ponto e vírgula. Quando a gente tem esse tipo de expressão, eu gosto de deixar em uma linha só. Só colocar um espacinho aqui, tá? E daí fica um pouquinho mais legível aqui o nosso código, ok? Então, eu vou acessar o script aqui, exemplo,
que eu deixei ali na nossa agenda 8, certo? Agenda 8, ele já está indo ali para o index, né? Acessando o exemplo, .php, aqui ele está falando um warning, né? Porque eu não estou passando nenhuma variável, né? Ali do get, então ele está causando ali um alerta, deveria causar até erro, né? E está sendo aqui na nossa linha 2, tá? Ele até tinha uma expressãozinha que ajuda a gente filtrar aqui, tá? Então, a gente deveria ter tratado aqui diretamente só da linha 3. Tirar isso daqui, então. Pronto. Então, se eu passo a variável, né, ali, ok, na nossa URL, o que que ele vai fazer? Ele vai redirecionar para o arquivo index.php, tá? É interessante de a gente ver esse processo quando a gente abre aqui uma outra parte que a gente tem do navegador, que é essa parte aqui das ferramentas do desenvolvedor. A gente tem aqui um monitor de rede para conseguir ver o que a gente está executando da nossa requisição, tá? Então, vou fazer um reload aqui, e daí ele mostra que a gente está utilizando, né, alguns scripts, né, do caso aqui do nosso comandinho. Ele está carregando, né, uma extensão que eu tenho aqui, né? E daí ele tem aqui o script, né, do exemplo.php. Então ele conseguiu trazer o arquivo, né? Então a gente fez a requisição para o exemplo.php e ele atendeu o código aqui 200. Então a gente tem essa resposta, né? No caso aqui está sendo uma resposta vazia, porque eu não coloquei mais nada. Se eu tivesse colocado algum outro script, só para a gente trabalhar aqui um pouquinho. Fazer agora então diferente do que a gente fez ali do index, colocar agora então o nosso HTML, né, o nosso MT Abbreviation, e aqui a página de exemplo. Só para a gente ter uma resposta aqui um pouquinho diferente. Tá? Então tem a página de exemplo, daí a gente consegue ver qual foi a resposta que a gente teve, tá? Então ele atendeu, e se a gente vem aqui e coloca a mensagenzinha de OK, o que acontece? Ele primeiro executa o script, né, do exemplo.php, e daí ele mostra que o código ele mudou, não é mais 200 de estar sendo atendido, ele mostra o 302, que ele foi encontrado e ele foi redirecionado, tá? Então ele não teve alguma resposta, a gente não chegou a carregar o arquivo PHP e exibir alguma coisa na página, tá? Então, na hora que a gente trabalha com esse comandinho, né, o header location, ele troca ali a nossa requisição. Então, a gente é redirecionado para um outro script. Daí ele mostra que ele carregou o script exemplo.php e está aqui né, a nossa mensagem do que a gente teve de requisição. Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. Só para a gente conhecer mais algumas outras coisinhas, tá? E daí, né, toda essa questão que a gente pode fazer do nosso login, certo? Bom, então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode separar o nosso script em duas partes, né? Uma parte que é antes do nosso conteúdo, né? Antes do nosso body, que nem a gente tem aqui. Então tem mensagem diferente antes do body. E depois a mensagem que é o fechamento aqui do body. O body e o HTML. Nos dois aqui, certo? Então a gente poderia centralizar essas duas partes, já que está sendo comum, em arquivos diferentes, daí conseguir carregar eles, tá? É muito comum que isso aconteça. Então a gente vai colocar dentro do nosso script, né, essas duas partes, e daí a gente separa, né, com o require once, tanto do cabeçalho como do rodapé no nosso script. Então o arquivo ele fica mais enxuto, tá bom? É bem interessante essa prática aqui também. Por que é interessante? Porque na hora que a gente vai tratar
sobre a parte de sessão, a gente tem aqui um comandinho que ele vai servir para a gente carregar a nossa sessão, que é o session start, tá? O session start, ele tem que ser executado antes do primeiro caractere a ser impresso, tá? Então aqui eu estou colocando, ó, o comandinho PHP dentro do nosso HTML, tá? É uma técnica que a gente pode utilizar, nem sempre ela é muito viável. Então, se aqui eu coloco o comandinho session start, ele não vai conseguir carregar, porque eu já tenho outros caracteres que foram impressos antes da execução do PHP. Então, se a gente deixa Alex, essa parte aqui... Oi, perdão. só um segundinho, acho que a Meire está querendo perguntar alguma coisa que ela levantou a mão. Ô, perdão, Meire, pode falar. Professora, uma dúvida lá no começo da agenda 8. Por que que eu Oi. crio o index e depois eu tenho que renomear? Qual é a lógica? Aqui ele faz isso? Ou o Ah, script que eu fiz? não, na agenda, no início da agenda, ele pede para criar um index, né? Uhum. E depois, em seguida, pede para renomear como principal. Eu não entendi essa lógica. Vamos lá, então. Pegar aqui a nossa aula. Agenda 8. Essa atividade de fichário? Não é no mergulhando Apostila? no tema mesmo. Para iniciar o atual arquivo index deverá ser renomeado para principal. Assim, podemos no Visual Studio Code, dentro da pasta Agenda 8, criar primeiro o arquivo de atualização com o nome index. Nesse arquivo, vamos criar a página de login, com dois campos, nome, senha e um botão. Deixa eu ver. Aqui ele não fala muito no início, mas é nessa outra parte aqui, né? Que ele tem o arquivo index, que ele vai servir para outra coisa. Nossa, eu vou vontade de espirrar. Bom, que acontece o seguinte, como a gente vai carregar a nossa página, né, para a gente pedir o usuário e senha, é o que acabou acontecendo aqui comigo quando eu estava navegando na pastinha e eu acessei, então, a nossa pasta Agenda 8, tá? Eu não queria ter acessado primeiramente na pasta o arquivo index, né? Eu queria ter acessado ele através do redirecionamento. Quando a gente deixa o arquivo index, ele já carrega para a gente automaticamente, né? Sem que a gente coloque exatamente qual é a nossa requisição. No caso aqui, como ele está tratando da página de login, então fazer o login não é uma situação automática que a gente tem, é somente quando o usuário ele clica, né, para ele fazer o processo dele de autenticação, que daí a gente vai pedir para ele com um formulário usuário e senha. Então, por isso que ele vai se tornar então o nosso principal. E esse principal, se ele tiver de acordo, aí ele vai para a página de index, tá? A ideia seria essa, para daí a gente poder fazer esse tratamento do nosso index, que é aqui no caso com o login válido. Mas daí o principal vai ser o arquivo que ele vai carregar, então, a área restrita, né? Então a ideia seria essa. Não sei se eu consegui explicar direito, consegui entender. Se quiser, eu explico mais uma vez. Eu não, a minha pergunta era por que já não criar como principal logo de início? Então, ele Faz mais precisa sentido, realmente. sim. Faz mais sentido, sim, isso que você está falando, de a gente já utilizar o principal, tá? Que geralmente a gente acaba criando o arquivo dentro da estrutura lá do Apache, né? Como o arquivo de execução. Index, default, né? Que geralmente são esses nomes, .php. Então ele, assim, por uma boa prática de a gente sempre que cria uma nova pastinha e já cria um arquivo index.php, cria ele, não tem problema. Mas no caso, para a gente poder ter essa variação, né, ele ter o principal .php. Então aqui ele Um outro, realmente de- deixa bem confuso. Eu concordo um com outro, você. um outro detalhe também, só
dependendo da ferramenta que você usa para desenvolvimento, às vezes no ato de você criar um novo projeto, ele já cria o arquivo index para você, tá? Automaticamente. Então aí a apostila só está chamando atenção para você, caso já tenha esse arquivo, renomeá-lo, né? Para que você não tenha problema justamente na hora de acessar diretamente o projeto. Tá? Conseguimos esclarecer alguma coisinha, Meire? Conseguiu sim, professor. Obrigado. Obrigada. Imagina. Obrigado, viu, Gilson? Estamos aqui para tentar ajudar. Bom, só voltando ali um pouquinho, a gente só vai passar, eu não vou criar esse script, né? Que ele tem ali o session start, tá? Então, esse session start, ele tem que ser o primeiro comando. Se a gente tem aqui só na linha 9, então ele não consegue carregar a sessão. Por quê? Aí ele já fez outra coisa, que ele começou a fazer a entrega, né, de resposta para nossa requisição, e né, nesse momento ele não consegue mais modificar o cabeçalho do arquivo. Então, essa modificação do nosso cabeçalho é que a gente, na verdade, está tratando aqui de variáveis que elas são controladas pela parte do servidor. E no caso é a variável superglobal session. Então, a gente pode gravar informações que elas ficam temporariamente lá no servidor PHP, que é a nossa sessão, tá? Outra coisa que a gente pode fazer, né, seria fazer o uso do cookies. Os cookies, eles são gerenciados, então, pelo próprio navegador, tá? Então, antes de a gente dar uma olhadinha aqui, só para a gente só finalizar essa parte do PHP, como ele precisa ser o primeiro comando, se a gente vem aqui e separa, né, cria então um arquivo cabeçalho e coloca isso daqui, é que ele já colocou para mim ali o barra bar, que eu estou usando uma extensão aqui. Eu posso colocar aqui em cima também o nosso comandinho de PHP Session Start. Ok? E daí, na hora que a gente invoca o cabeçalho, ele também já faz essa parte aqui do nosso Session Start automaticamente, tá? Daí ainda tem mais um outro negócio que, às vezes, né, a gente vai visualizar o código-fonte, ele tem uma linha a mais, é por causa dessa quebra de linha aqui. Então, a gente pode até mesmo tirar isso daqui e deixar tudo junto, né? Porque como isso daqui ele não vai escrever nada, então, o nosso primeiro caractere vai ser aqui a abertura da tag doctype, ok? E daí a gente consegue, então, garantir que a gente sempre vai utilizar a seção, tá? É bem interessante fazer o uso desse comandinho, tá? Então, a seção, ele acaba criando, né, um arquivo temporário lá na parte do PHP, e aí a gente consegue gravar a informação. Que tipo de informação vai ser essa? A sessão do usuário, que é o período que ele está acessando ali o nosso sistema, e a gente consegue fazer um controle sobre o que a gente tem trocado de informação com o usuário, aquele usuário específico, aquele acesso. Aqui, por exemplo, eu tenho vários acessos, tá? Eu tenho 2 acessos aqui ao mesmo site. Se a gente for pegar aqui do Ava, né, a gente ainda tem, né, outros 3 acessos. Só que ainda continua sendo o mesmo acesso. São abas diferentes, mas ainda continua sendo a mesma seção, tá? No nosso caso aqui do Ava, fica mais interessante porque daí a gente não precisa colocar o usuário e senha novamente, né? Ele já está utilizando, né, aquela informação. Então, a informação que eu coloquei o usuário e senha correto e eu trouxe, né, o usuário Alex, então, né, ele deixa salvo por um tempo. Essa é a nossa sessão. E a sessão a gente pode fazer que nem a gente tem no Ava e controlar ela por tempo. Então, a gente abre aquela sessão e marca qual é o horário que foi acessado. E daí a gente verifica, né, se aquela sessão ela ainda está dentro do período de 1 hora, por exemplo. E se ele passa dessa 1 hora, a gente tem a situação do logout, coisa que a gente tem aqui, por exemplo. Inclusive, é bem interessante que os nossos scripts que a gente tem aqui na plataforma também são scripts PHP. Então, a gente acaba consumindo um pouco disso aqui, sim, no nosso dia a dia, tá? Então, aqui a gente tem essa configuração que é da parte da sessão. Na sessão não é tão comum de a gente fazer esse tratamento, né, exatamente sobre a questão do tempo.
Já os cookies já é uma informação direta que a gente tem. Aqui, de novo, o header location, tá? A gente pode utilizar, então, os cookies, só que de uma maneira que a gente consiga fazer esse controle de tempo. Porque o cookie, ele tem também essa outra característica. Além de a gente gravar variável, quando eu falo de gravar variável, é que nem a sessão. A sessão a gente precisa dar um nome para esse fragmento, né? Essa variável que a gente vai ter lá no servidor, e colocar um valor para ela. Então, esse logado, ele colocou aqui, tá? Como o nome do usuário, né? Qual é o usuário logado, tá? Então, como ele trabalha no conceito de array, a gente pode então criar até mesmo, né, dentro de uma posição de outro array, né? Colocar um array multidimensional, que daí inclusive a gente poderia colocar ali algo semelhante a uma linha de uma tabela, colocar várias colunas e valor para cada uma delas. No caso aqui não é tão interessante de a gente deixar salvo na seção qual foi a senha do usuário, mas a gente pode colocar aonde que ele se conectou, qual foi a última página que ele tentou acessar, né? Essas informações são interessantes dentro da sessão, tá? Bom, e na hora que a gente trabalha com os cookies, a gente coloca, então, primeiramente, quais são essas informações e a gente determina um período para ele expirar, que é esse tempo de vida que a gente tem do cookies, tá? Então, a gente coloca aqui, né, qual é a data e hora atual e ele está fazendo aqui uma soma, né, de mais 24 horas. Então, a hora que a gente tem da nossa medida aqui do time, ela é uma medida em segundos. Se não me engano, esse time ele é um valor numérico que ele começa a contar com o primeiro segundo de 1º de janeiro de 1900. É isso mesmo, professor Gilson? Não sei se você lembra disso de cabeça. Não lembro de cabeça, mas eu acho que é 1970, não é? Eu acho que é 1970. Do Double Tree É. Schools, ele fala, tem esse comandinho explícito, pelo menos de JavaScript é 1970. Isso mesmo. Deixa eu ver se tem aqui. Date and time. Set date. Deixa eu ver. Time zone. Eu acho que é 1970. Não vou conseguir encontrar aqui, mas na parte de JavaScript, geralmente, né, como são linguagens baseadas em C, então provável que seja exatamente isso mesmo. Só mostrar aqui do JavaScript. Tratamento de data também. Deixa eu ver. Que não é muito nossa aula de hoje, o JavaScript. E aqui ele está mostrando outras coisas. Eu acho que eu não passei. Aqui, ó. 1º de janeiro de 1970. Que é a data zero. E daí a gente tem os valores positivos, né? Que é a partir de 1º de janeiro de 1970. E os valores negativos, né? Antes de 1970. Tá bom? É. Bom, Fazendo um pouquinho voltando. aqui Então, de uso oi? de IA aqui, né? O Google ele diz que a era Unix, né, que é a base de tempo usada pelo PHP para manipular datas, começa em 1º de janeiro de 1970 mesmo. Tá? Só Obrigado. confirmando aqui. Aí tá vendo? Mais um bom uso de a gente utilizar a inteligência artificial, tá, pessoal? Da última agenda, todo mundo usou, a gente está recomendando de vocês usarem, tá? Então, só para lembrar, tem diferença de a gente pedir alguma sugestão ali, uma correção ou uma explicação. Só produzir o código nem é tão interessante assim. Bom, e daí a gente pode tratar aqui com os cookies, né? Que a gente faz esse registro de tempo, beleza? E daí a gente tem essa parte de fazer a publicação do site, porque a parte mais interessante de trabalhar com PHP, trabalhar com desenvolvimento aqui de site, é de ter um site na internet, tá? Então, quando a gente vai registrar um domínio,
No caso aqui, eu já tenho um site que acabei de abrir aqui, tá? No Infinity Free. Então, vim aqui no Infinity Free e fiz uma continha. E daí, nessa continha, eu tive que colocar o nome de um site. Então, eu criei esse nome. Ele tem aqui o acesso, né, do nosso domínio, tá? Então, na hora que a gente faz isso, eu tive que utilizar um nome de site e eu utilizei o nome que ele já trazia ali para a gente automaticamente, que é o nome de subdomínio. Domínio é o nome do site, tá? Então, nesse nome de site, eu não comprei um novo nome. Eu utilizei um que ele já era de outro site. No caso, o Infinity Free mesmo. E daí eu criei um site chamado DS 2025 EAD para colocar ali os nossos arquivos, tá? Então a gente consegue vir aqui e colocar um outro arquivo aqui no nosso script. Então ele já tem ali o script do HTML. Eu vou criar mais um aqui só para a gente trabalhar com ele um pouquinho. Deixa eu ver. Adicionar novo arquivo. E no caso ele também serve para a gente deixar os arquivos hospedados e ele trazer o resultado dele na hora que a gente digita alguma coisa aqui, tá? Então vou colocar o nosso comandinho Olá Mundo mesmo. Outra coisa, quando a gente tem um script que ele é apenas PHP, a gente não precisa encerrar a tag PHP, mas a gente tem que colocar o ponto e vírgula. Opa, ficar aqui para salvar. E aqui eu vou colocar então nosso script exemplo.php, tá? Beleza? Então, atualmente eu fui testar três opções. A única opção foi essa terceira aqui, o Infinity Free, tá? Deixa eu ver se tem aqui na apostila. Não, mas ele não está falando sobre isso. Se você precisar ter um nome de site que ele seja específico, né? Que ele tenha principalmente o .com.br, tem um site que ele faz esse tipo de serviço, que é o registro.br. Então, no registro.br, a gente pode criar um site aqui, por exemplo, DS 2025 EAD, tá? Então, daí a gente pode consultar qual que é o nome do site que ele está acessível. Então, esse nome aqui ele está acessível, ds2025.com.br, tá? E, inclusive, outros tipos, né, de domínio. Esse daqui é um domínio comercial, mas outros domínios também, né? Para a página web, para páginas que são de outras categorias, o ETC, para negócio ecológico, de transporte, né, para cultura, educação, tá? O nosso, por exemplo, do nosso site que a gente está trabalhando aqui na plataforma, é .gov e .sp. Então, é .sp e .gov, que são sites governamentais, tá? Então, a gente tem aqui o nosso sufixo, né, do .gov.br, tá bom? Daí tem por localização, por profissão e assim por diante. Então, às vezes, não seria tão interessante tratar somente como .com.br. Então, esses daqui são genéricos. Quando a gente está atendendo uma pessoa física, né, a gente pode tratar como um domínio comercial ou com um domínio pessoal, né? Aqui, que são esses aqui para blog, por exemplo, para leilão, né, fotolog. E para atender empresas, então a gente tem aqui mais voltado principalmente para a área de negócios e o poder público também, tá bom? Então, essas as diferenças que a gente tem dos nossos domínios, beleza? E daí ele tem aqui já esse tratamentinho. E daí tem aqui o exercício de você no comando, tá? Então, nesse exercício, você no comando, você pode utilizar a conexão que você conseguiu ter, se desenvolver um pouco melhor, conseguir entender um pouco melhor. Como eu sempre falo, o desenvolvedor ele sempre tem dois objetivos na vida dele, e só. Um, que o código dele funcione,
e segundo, entender o código que ele faz. Nem sempre dá para atender, né, essa segunda parte. Tem alguns que evitam, mas não. O ideal seria você, além de conseguir fazer o seu código funcionar, entender como que ele foi feito. Então, tem gente que não conseguiu se adaptar bem de fazer a conexão com o PDO, prefere uma SQLite. Faz aquilo que você consegue entender e se desenvolver. E daí aqui ele está trabalhando aqui com a tabelinha de professor, né, com o nome da disciplina e senha, e fazer todo o desenvolvimento ali do site com o, essa parte, né, que a gente viu sobre separar com sessão e tudo mais, fazer um cadastro, fazer o login e deixar o login salvo dentro da sessão, tá? Então ele tem todo esse script aqui para a gente estar trabalhando. E indo já para o nosso fim, antes de a gente ir lá para o fim, eu separei aqui outra coisinha para vocês, tá? Coisas a mais que a gente pode explorar. Eu gosto muito de dar exemplo desse daqui, que é um gerador de imagem do Albert Einstein, né? Ele escrevendo no quadro de giz, o chalkboard, tá? Então, o que que ele tem aqui? A gente tem uma caixinha de texto, e esse texto, do jeito com que ele está escrito aqui, é a mensagem que a gente tem aqui embaixo. Então, se eu colocar a mensagem, né? Curso de desenvolvimento de sistema. Turmas EHL e EHM. Ele vai escrever e a imagem ela vai ficar desse jeito. Deixa eu só abrir a imagem uma nova guia para vocês verem que é uma imagem mesmo. E daí até mesmo o texto para poder ser acessado essa imagem, né? Ele aparece ali no comandinho, tá? Beleza? Olha lá. Aí eu troquei, né? Curso de desenvolvimento de sistemas, turma EHL e EHM, tá? Aparece como essa mensagem e é uma imagem, né, que ele realmente está modificando o arquivo de imagem com um texto. Então a gente consegue produzir imagens pelo PHP, tá? Só para trazer aqui um exemplo que ele fica bem interessante, bem divertido, inclusive, né? A gente pode escrever aqui uma mensagem, passar o link e ele gera então essa imagem. É bem interessante. Outra coisa que é muito comum é de ser usado o site para ele produzir algum relatório, algum documento que ele vai ser impresso. Geralmente a gente utiliza como PDF, né? Então a gente tem aqui algumas sugestões de PDF. Então tem aqui um site que ele faz uma comparação de 4 bibliotecas que elas são bem populares para usar o próprio PDF. E aqui no Reddit, né, de desenvolvimento, tem um cara que ele está pedindo, né, um gerador de PDF que ele seja bom, que ele seja decente. A maioria aqui anda recomendando bastante o tal do Doom.pdf. Doom não, DOM, né? Esse aqui, o Document Object Model do nosso PDF. Tá? Então tem aqui algumas limitações, né, sobre o uso dele em relação à performance, se é fácil de usar, tá? Mas algumas outras coisinhas para a gente explorar. Tem mais alguma coisa que o professor Gilson também gostaria de falar, que o PHP ele consegue fazer a mais, coisa que não está na nossa agenda? Que me vem à cabeça assim no momento, não, mas assim, eu costumo dizer que toda ferramenta você consegue fazer praticamente o que você quer, né? Aí o que vem com o tempo, digamos assim, né, com experiências de desenvolvimento você identificar se aquela ferramenta que você está usando realmente é a melhor para aquele problema que você está resolvendo, né? Nem, se- eu costumo falar que assim, em desenvolvimento de sistema não existe bala de prata, né? Fala assim, PHP eu faço tudo, mas tudo eu devo fazer com PHP, né? A mesma coisa com Java, com C Sharp, com qualquer outra tecnologia, aí, né? As tecnologias elas tendem a sempre conseguir resolver tudo, né? Mas geralmente cada tecnologia ela tem um foco maior onde ela se destaca, né? Então, para aquele cenário, aquela tecnologia é melhor, né? Então, dependendo do cenário que você tem, às vezes a mudança de tecnologia também é interessante.
Muito bem pontuado. E acabei de lembrar de um que o professor Gelson vai concordar, que ultimamente é tido como uma boa solução do PHP, que são o uso dos nossos frameworks. E o framework mais popular que tem é o framework para produção de site, que é o WordPress. Muito bem lembrado. Então, o WordPress ele é interessante, mas nem sempre a melhor opção para produzir o site seria o uso do WordPress. É uma ferramenta extremamente poderosa, popular. Hoje tem diversos plugins para muita coisa. Inclusive, eu conheci o desenvolvedor de um plugin para o Mercado Livre. E ele é um professor da ETEC, um professor lá da É ETEC de São legal. Roque. Bacana. E daí é interessante que daí você consegue já produzir um site e deixar ele conectado, né, para você fazer as vendas com o Mercado Livre. Só que é um plugin pago. Então, estou fazendo uma propaganda aqui. Bom, então a gente sempre tem, né, aqueles guias. Vou até mostrar aqui mais um pouquinho do Tech Guide, que esse daqui é da Lura, né? Que daí a gente está trabalhando aqui com a parte do nosso back-end e ele tem aqui a linha, né, do back-end de PHP, que daí tem como vocês aprenderem mais coisas, ver o Composer, trabalhar com o MVC, o Symfony também, outro que é extremamente popular, o Laravel, e mais algumas outras coisas. E também tem mais um outro site, que é o Roadmap SH. Ele também tem a parte ali de back-end de uma maneira genérica, ou ele é já direcionado aqui com uma linguagem que a gente tem aqui do PHP, tá? Então a gente tem aqui já esse daqui que ele não está vinculado a algum curso, né? E daí tem um monte de coisa que a gente pode estar trabalhando com o PHP. E daí, depois de você aprender praticamente tudo que o PHP ele tem suporte que a gente pode utilizar ele, tem outras coisas para a gente aprender, né? No caso, por exemplo, ele recomenda muito de tratar o DevOps, né? E tratar mais outros assuntos só de back-end ou então de design de sistema, tá? Que era da parte que a gente trabalhou aqui, muita parte a gente já viu aqui, né? A parte de array, loop, funções, requisição, controle de estado com cookies e sessão. Faltou outra coisinha que a gente não viu aqui, a parte de upload de arquivo, né? Então, se você quiser conhecer mais um pouquinho dessa parte de upload, tem aqui também, beleza? Bom, e daí a gente vai para o encerramento, tá? Então, só para a gente rever o que que a gente precisa fazer aqui da atividade, tá? Ela vai ser aberta ainda hoje? Não, essa daqui é outra. Que vai Deixa eu abrir voltar, hoje já é então. da 9 já, né? Hoje já abre a 9, a 8 ela já foi aberta, né? Na semana passada. Isso. E daí é uma atividade de fichário que vocês vão, na verdade, montar uma apresentação, tá? Eu recomendo que vocês façam essa apresentação com alguma gravação, tá? Que vai ficar mais fácil. Tem muita gente que manda muito bem na parte da produção do PDF. Com todo respeito aos demais, mas como está aqui a Meire, ela geralmente, mesmo não sendo solicitado ali no enunciado de fazer o PDF, eu gosto muito de vocês fazerem essa apresentação. Então, continue assim, Meire, está muito bom de na hora de você entregar a atividade, você colocar também ali um PDF dizendo tudo que você fez. Fica muito bacana essa apresentação. E também enviar o arquivo código-fonte. Aqui na Agenda 8 não é para enviar o código, vocês não precisam enviar o código, mas montar uma apresentação, né, de o resultadinho ele já funcionando. Então, aqui ele já está falando sobre você fazer uma apresentação, pode enviar diretamente a do PowerPoint, né? Mostrando o passo a passo de como você construiu e também mostrando o funcionamento. Então, só para deixar bem claro, esse passo a passo é o passo a passo do desenvolvimento. O passo a passo da execução são os exemplos práticos, mostrar como que você está acessando. Tudo bem? E a ideia aqui é explorar o CRUD, fazer a telinha de cadastro, edição, exclusão, né? Que é as operações que a gente tem aqui do CRUD, beleza? E daí, a partir da próxima agenda, né? A nossa agenda 9, a gente vai tratar em forma de debate. Então, a gente vai ter um fórum, né? A gente vai clicar aqui e a gente vai para o fórum nosso da agenda 9, que daqui a pouco eu vou abrir,
para daí a gente poder tratar assuntos que serão abordados na Agenda 9, que é desenvolvimento mobile, tá? Então, aqui na Agenda 9, a gente tem, né, essa definição sobre as ferramentas para desenvolvimento de aplicativos móveis, tá? Então, a gente tem a diferença em relação ao mercado, né? No caso, o sistema que é o mais popular por causa da variedade de marcas, é o Android, e a gente tem o iOS, né? Que é exclusivamente da marca Apple, tá? Então, a gente tem essa diferença, né, em relação às tecnologias, e na hora de desenvolver, a gente pode desenvolver de uma forma independente, né, com o desenvolvimento nativo, ou trabalhar elas de uma maneira combinada. E daí a gente tem duas opções: o desenvolvimento híbrido e o desenvolvimento cross-plataforma. Uma terceira opção, que às vezes ela se torna uma boa opção também, é o Progressive Web App, o famoso PWA, tá? Ele também traz ali uma solução, mas o objetivo dele é um pouco diferente de ser necessariamente ali uma aplicação, certo? Como aqui eu só estou dando um preview bem superficial, não vou ficar falando muito sobre isso daqui, a gente vai trabalhar isso nas próximas agendas, tá? E daí ele até pede para você utilizar inteligência artificial para daí ver mais sobre essas mudanças aqui e as diferenças que a gente tem da definição do desenvolvimento nativo, híbrido, né, multiplataforma e o PWA, tá bom? E daí a nossa agenda, nesse debate, a gente vai discutir sobre isso. Só que ele não está colocando aqui muito o PWA. E daí uma coisa que eu até vou sugerir para vocês é de vocês colocarem exemplos, né? Citarem aqui aplicativos que eles foram desenvolvidos de forma nativa, híbrida, cross-plataforma e PWA, tá? Tem vários, tá? Então vou recomendar para vocês, daí eu coloco esse textinho lá no fórum. Tudo bem? Bom, partindo já para o encerramento. Quem gostaria de falar mais alguma coisa antes de a gente encerrar a gravação? Beleza. Foi bem completa aí, tá ok já. Mais uma vez, então, obrigado, Gilson, obrigado, Meire, e a quem esteja nos assistindo, né, depois da gravação. Ok? Eu Até agradeço mais aí, foi então, muito pessoal. legal. Valeu. Até mais, obrigada, professores.